Pessoal, lá pelo meio da semana passada, mais precisamente no dia 19 de maio, chegou para mim aqui essa caixa aqui da FlyPro e dentro dela tinha o Mavic Air 2, que vai ficar comigo aqui durante algum tempo para eu criar alguns conteúdos bacanas para vocês. O primeiro deles foi o próprio unboxing, onde eu tremi mais do que chihuahua no Réveillon, e também já alertei vocês sobre a necessidade de tomar cuidado com a correta instalação das hélices dele. E muita gente estava cobrando esse review aqui, né? De fato, demorou um pouco, pessoal. O problema é que no dia que eu recebi esse drone, eu ainda consegui fazer alguns voos, mas depois o tempo desabou. E só hoje que o tempo foi abrir um pouco e ainda assim tá um vento chato. E assim que eu recebi, eu queria sair logo para voar, só que o drone ele não vem ativado, né? E é óbvio que eu também queria fazer um vídeo mostrando a ativação dele. Então no dia que eu recebi ele, enquanto eu tomava lá um café preto, eu já fui preparando tudo aqui para gravar o processo de ativação, que vocês vão ver no próximo vídeo. E na sequência eu já joguei tudo dentro do carro lá e segui em direção à Orla de Porto Alegre, que foi aonde eu fiz os testes iniciais e também aonde começa esse nosso vídeo aqui. Meu nome é Rafael Ritter e esse aqui é o canal Drone Modelismo. Pega uma pipoca, senta no sofá que eu já volto assim que terminar a vinheta. É muito difícil fazer uma análise completa em uma única tarde, né? Mas foi o que São Pedro me concedeu, então eu tentei aproveitar da melhor forma e consegui até testar alguns recursos interessantes, como o sensor de obstáculos, o Hyperlapse, a super câmera lenta, o HDR, entre outras coisas. Então eu vou começar passando para vocês as minhas impressões gerais sobre o drone e depois a gente vai falar mais sobre a descrição, sim, porque isso aí é um aspecto que pelo menos eu considero muito importante. Depois o alcance, gimbal, autonomia, o APAS 3.0, vamos falar sobre fotos, sobre vídeos, sobre super câmera lenta e por último vamos falar sobre o Hyperlapse. Eu também aproveitei que eu tava com o fofucho do Mavic Mini por aqui e fiz alguns comparativos só para vocês tirarem uma febre. Ah, Rafael, mas nada a ver comparar ele com o Mavic Mini, por que tu não comparou com o Air 1, então com o Mavic 2? É porque eu só tinha o Mavic Mini aqui, então era ele ou nada. E também você já sabe, né? O canal é meu e foda. E é claro que eu gostaria que vocês assistissem o vídeo todo, mas se tiver alguém aí com pressa, eu vou deixar para vocês aí um índicezinho com os assuntos aqui na descrição, e aí eu acho que facilita um pouco a vida de vocês, tá bom? Vamos lá então. Primeiro assunto, comportamento geral do drone. Você sabe que existem drones especializados nas mais diversas tarefas. Tem drone para pulverização, drone para busca e salvamento, drone espião e, é claro, drones para filmagens aéreas. E quem compra um drone desse último tipo, principalmente se estiver disposto a pagar caro e já tiver alguma experiência, geralmente essa pessoa sabe que tão importante quanto a qualidade da câmera e do gimbal é a competência com a qual o drone responde aos comandos do piloto. E eu resolvi começar esse review falando sobre isso porque sinceramente foi um dos pontos que mais me chamou a atenção no Mavic Air 2. E isso porque a responsividade do drone é muito boa. Mas muito boa quanto? Muito boa a nível absurdo. Do tipo que tu move o stick do IAL meio milímetro pro lado e o drone já começa a se movimentar suavemente. Do tipo que te faz esquecer que o rádio não tá ligado no drone por um fio. Enfim, nesse aspecto eu acho que teve uma grande evolução em relação ao Mavic Air anterior. E eu até diria que em relação ao Mavic 2, pessoal. A diferença é que o Mavic 2 utiliza o DJI Go 4, que tem ajuste de exponencial. E aí dá para ajustar esse recurso de acordo com a necessidade. Bem que eu falo isso aí também só por supor, né, que algumas pessoas usem o ajuste de exponencial. Eu nunca vi, né? Eu próprio só uso isso aí com aeromodelos. E por favor, pessoal, sobretudo dono de Mavic 2, não me entendam mal. Essa diferença que eu citei, ela é bastante sutil e provavelmente não chega a ser um diferencial de venda. É que a DJI, a cada nova geração, ela vai melhorando alguns aspectos. E mesmo que um drone da geração anterior pertença a uma categoria superior, ele acaba recebendo alguns avanços inéditos. Isso aconteceu, por exemplo, com o Phantom 4, que tinha o Oculus 5 enquanto estava lá, né, um Inspire no seu pedestal e não dava mais de 2 km de alcance. E ainda falando sobre o comportamento geral do drone, cabe dizer que o sistema de posicionamento visual também está bem preciso. Aqui eu faço um lado a lado para mostrar ele em comparação novamente com o Mavic Mini, mostrando que no final das contas não importa o modelo, isso vai funcionar bem em qualquer um deles. Eu sinceramente não notei nenhum grande ganho entre os dois, vocês estão vendo aí, eles ficam paradinho, né, mexe para um lado, mexe para o outro, mas em linhas gerais eles cumprem ali o que prometem.
Outro aspecto que eu estava muito curioso para testar e que para mim tem um peso muito grande na hora de escolher um drone é o fator discrição. E nesse caso meu benchmark, né, é esse carinha aqui, o Mavic Mini, já que tu consegue decolar ele praticamente em qualquer lugar sem fazer dos pousos e decolagens um evento digno de te tornar o centro das atenções. E eu lembro que com o Mavic Pro, né, com o Phantom também, assim que eu decolava as pessoas já começavam a me olhar como se eu fosse o mal social a ser extirpado do local. E eu voltei a sentir isso aí quando eu fiz o review do Yashin X4 lá pro canal secundário. Já o Mavic Air 2, apesar de ser um pouco maior do que o Mini, ele é bem mais leve que o Mavic 2 e utiliza hélices com perfil silencioso. Então eu me senti muito confortável durante os pousos e decolagens e também nos voos em baixa altitude, já que se por um lado ele não chega a ser ignorado totalmente como no caso do Mavic Mini, ele também não pareceu, segundo o julgamento das pessoas lá no local, representar uma ameaça e de certa forma também consegue se passar, né, por um brinquedinho, ou no mínimo algo, digamos, integrado ao cotidiano e ao convívio social. Eu não sei se eu me expliquei bem, pessoal, o resumo é que dá pra voar com ele de boa sem que ninguém te ache um psicopata. Terceiro, pessoal, vou falar sobre o alcance. E Porto Alegre não é exatamente um local adequado para fazer testes de alcance. Todos que eu faço aqui são um fracasso. Também, para ser bem sincero, eu também não tenho muito interesse nesse aspecto. O que eu gosto é de poder fazer os meus voos normais sem medo de perder o drone. Mas o que eu posso dizer é que o sistema ALCO Sync 2 da DJI presente no Mavic Air 2 continua tão bom quanto sempre foi. Eu já testei o Mavic 2 nesse mesmo lugar e os desempenhos dele se equivalem. Sendo totalmente sincero com vocês, voando baixo, a menos de 10 metros de altura e sobre a água, eu perdi o sinal dele 2 vezes a cerca de 600 ou 700 metros de distância. Mas bastava o fail-safe entrar em ação e logo o drone começava a subir e já recuperava o sinal. Então nesse aspecto eu não tenho muito mais o que falar a respeito por enquanto. Falando agora sobre o gimbal, pessoal. A DJI, apesar de fabricar alguns dos drones mais confiáveis do mercado, se notabilizou mesmo por fabricar gimbals de extrema qualidade. Tanto que uns anos atrás, rico era quem tinha um Zenmuse H3 no drone, e quem comprava outros modelos era apenas por questões financeiras, já que ele não era barato. E de lá pra cá a coisa só melhorou, né, pessoal? Então esse aí é outro aspecto que não tem muito o que falar. O Mavic Air 2 é capaz de criar imagens totalmente estabilizadas, sem nada de ondinhas e sem dois problemas irritantes de alguns outros modelos da marca, né? O primeiro deles é que em alguns modelos o gimbalzinho, dependendo do vento e da velocidade do movimento, ele desarmava. Isso não acontece com o Mavic Air 2, pelo menos não aconteceu comigo. E o outro problema também irritante era o horizonte, que depois de tu dar algumas voltinhas, geralmente ele ficava meio torto. A qualidade mecânica do gimbal também é muito boa, tem o mesmo estilo aí de câmera do Mavic Mini, sem cromado ou molduras, e transmite uma sensação de robustez muito tranquilizante. Quem tem ou teve o Mavic Pro 1 sabe do que eu tô falando. E por último, é importante também citar que ao receber ele eu não fiz nenhum tipo de processo de calibração do gimbal, ele saiu filmando bem alinhadinho aí de fábrica, tá? Ó, nota 10. Quinto ponto, pessoal, vamos falar então agora rapidamente sobre autonomia. O tempo de voo do Mavic Air 2 já foi amplamente testado aí pelo YouTube afora e eu também vou fazer o meu teste muito em breve. Mas eu não queria colocar ele aqui no meio e também eu não queria publicar ele antes desse vídeo aqui, já que tinha uma galera aí perguntando pelo review. Mas a exemplo do que já foi visto por aí, ele consegue se manter no ar ali por cerca de 28 minutos, o que é um ganho absurdo em relação aos 15 minutos do Mavic Air 1. Na prática, eu consegui fazer os meus testes aí com total tranquilidade, mesmo tendo levado apenas 2 baterias, e elas foram suficientes para gerar quase 12 GB de imagens, sendo que uma das baterias foi usada para fazer o Hyperlapse, que sozinho consumiu um bom tempo de voo. Acredita em mim, pessoal, não tenho do que reclamar nesse aspecto aqui, tá beleza? Sexto item então, APAS 3.0. Então eu queria agora mostrar para vocês alguns testes que eu fiz para que vocês possam avaliar ele um pouco melhor. E eu queria começar falando sobre o APAS 3.0 e daí depois a gente passa para os testes de fotografia, filmagem, câmera lenta e por aí vai. O APAS, para quem não sabe, é a terceira geração do sistema de desvio de obstáculos inteligente dos drones da DJI. E o Mavic Air 2 é o primeiro modelo a ter ele implementado. Mas eu não estou falando daquele lance do drone perceber o
o obstáculo e parar. O APAS faz com que o drone veja o obstáculo e calcule uma rota alternativa para desviar dele, sem parar. O APAS 2.0 já funcionava melhor que a primeira geração, mas ainda deslizava de vez em quando, então eu estava muito curioso para ver como é que ele ia se sair. Fui então até um local ali com bastante árvore, ativei o modo e saí caminhando, confesso meio preocupado. Mas a primeira boa notícia que eu posso dar para vocês é que ele não colidiu em nada, isso eu posso garantir para vocês. Apenas numa ocasião ali, quando eu passei por uma árvore bifurcada, que ele me perdeu e não achou mais. Mas em várias outras ocasiões eu passei por trás de troncos e ele foi capaz de me encontrar novamente. E ele conseguiu até mesmo desviar de uns galinhos bem pequenos, o que me chamou a atenção e me deixou um pouco mais tranquilo. É importante lembrar, né, pessoal, claro, né, ele é um sistema visual e precisa de boa luz para funcionar, mas eu fiz os testes com um sol já bem baixo, quando as condições de luz já não eram ideais. Então o que eu posso dizer é que por hora eu fiquei muito satisfeito com esse sistema, mais testes estão por vir. Sétimo ponto, pessoal, vamos falar agora um pouco sobre as fotos dele, e como uma imagem fala mais do que 1000 palavras, vamos às imagens. Aqui, por exemplo, vocês estão vendo duas imagens de 12 megapixels, uma tirada pelo Mavic Air 2 e outra tirada pelo Mavic Mini. Vocês conseguem dizer qual é qual? Deixa eu dar um zoom aqui para ajudar um pouco. E agora? Não ajudou muito, né? Quem sabe dando um zoom na casca da árvore? Nada ainda? Tá bom, pessoal, então aqui vai a resposta. Em condições de boa luz, as duas são realmente bem parecidas. Falando em termos físicos, a foto do Air 2 tem 6,5 MB, enquanto a do Mini tem 4,1 MB. Isso em parte porque a do Air 2 está em formato 4x3 e a do Mini está em 16x9, mas no geral são muito próximas. Agora vamos comparar com uma foto de 48 megapixels do Mavic Air 2. Vamos dar aquele zoom. E aí agora já fica bem perceptível a diferença entre elas. Mais uma aqui agora, vamos dar o zoom. Reparem no nome do barco, como ele é bem mais nítido na foto de 48 megapixels. Agora vamos lá para cima e vamos dar uma olhada nos prédios ao fundo. Também dá para notar que as linhas horizontais ali dos prédios, né, são bem mais nítidas na foto da direita. Sobrepondo elas agora... Acho que esse ponto aí ficou bem claro, né, pessoal? Outra coisa legal do Air 2 é o HDR. Eu também bati algumas fotos demonstrando o recurso em ação. Aqui tem uma foto com HDR desativado e aqui outra bem parecida, mas com HDR ativado. Vejam que na primeira foto, para conseguir captar a paisagem sem estourar o céu, a câmera teve que praticamente ignorar as folhas, enquanto na segunda ela manteve o céu praticamente igual, enquanto conseguiu captar muito melhor o verde das folhas na área mais escura. Esse recurso ficou bem legal e funciona exatamente como vocês gostariam que ele funcionasse. Mas aquela coisa, né, pessoal, o dia foi passando e depois acabou que o sol começou a se pôr. E aí eu aproveitei para testar o modo Smart Photo do Air 2, que serve justamente para melhorar a qualidade da imagem em condições de pouca luz. E aí eu consegui capturar para vocês um bom exemplo. A imagem da esquerda é uma foto comum e a da direita está com o modo Smart Photo ativado. Num primeiro olhar não tem muita diferença, mas se a gente der aquele zoom, fica evidente que o Smart Photo reduz um pouco a granulação da imagem. E é importante lembrar que esse recurso aí do Smart Photo ele só funciona em 12 megapixels, mas eu vou colocar aqui do lado a mesma foto batida em 48 megapixels, obviamente sem o Smart Photo. Dá para perceber uma nitidez maior, mas com um pouco mais de ruído do que as outras duas opções. E como eu tinha batido uma foto meio parecida com o Mavic Mini, e o Mavic Mini hoje ele resolveu infernizar aqui, eu coloquei aqui como um bônus para que vocês tirassem aí suas próprias conclusões. E aqui entra o lance que eu falei no vídeo sobre a câmera Quad Buyer do Mavic Air 2. Nem sempre é óbvio saber se tu vai conseguir o melhor resultado com uma foto de 48 megapixels ou com uma de 12 megapixels com o Smart Photo. Na dúvida, se for possível, faz dos dois jeitos e depois avalia no computador qual que ficou melhor. Com o tempo eu acho que o cara acaba criando o jeito e criando, né, aquele feeling. 8 pontos, pessoal, vamos falar agora sobre vídeo. E aqui eu fiz algumas tomadas para mostrar algumas coisinhas aí para vocês. Nesse primeiro vídeo aí vocês estão vendo uma filmagem padrão,
em 4K a 30 frames por segundo. Agora do lado dela é a mesma imagem, mas gravada em 4K a 60 frames por segundo e com perfil de cores de Cinelike, que retém mais informações e permite muito mais flexibilidade na hora da edição. Só para constar, esse vídeo aqui ele tá em 60 quadros, tá? Mas assim, pessoal, eu não manjo muito de edição, pessoal, então eu pedi um socorro lá pro Guilherme Coelho, do canal Rabbit Filmes, que vai mostrar o que o Cinelike pode fazer por vocês. Fala galerinha, tudo bem? Aqui Guilherme Coelho, agradecer ao Rafa aí pelo convite aqui no Drone Modelismo. Ele me mandou um take aqui de Porto Alegre, um take incrível, e esse take ele tá no formato de Cinelike, ok? O que seria o de Cinelike? Seria mais ou menos o log da DJI. Cada câmera, cada fabricante tem um formato de log. A Sony tem o S-Log, a Canon tem o C-Log e os drones têm o D-Log aqui. Para que serve esse formato exatamente? Ele é um formato mais lavado, ok? A cor vem mais lavada e ele aproxima um pouco o contraste do vídeo. O branco e o preto, eles têm uma distância no vídeo, ok? E através desse log, essa distância diminui um pouquinho. Tu consegue recuperar um take muito brilhoso perto de um take muito escuro através desse formato, ok? Ele te ajuda um pouquinho nisso. Para vocês entenderem, o único formato superior a esse para conseguir recuperar a imagem seria um formato em RAW, que é um formato pesadíssimo. Então esses formatos foram as soluções que as empresas tiveram para conseguir produzir um arquivo leve e ainda dar essa possibilidade de edição, ok? Aqui está o take, deixa eu aumentar um pouquinho aqui na tela aqui para vocês, já está bem grande. Aqui eu vou botar um cor de Lumetri ou Lumetri Color para quem utiliza o Premiere em português ou em inglês, ok? Dentro aqui da correção básica, eu já consigo mostrar para vocês. Como esse arquivo ele está bem lavado, eu posso fazer uma correção de cor aqui, puxando as cores para me mostrar elas, ok? Ou no final eu posso simplesmente inserir um LUT, caso eu já saiba mais ou menos o que eu esteja fazendo, já esteja mais acostumado. Seria um LUT de log, que ele já vai dar toda a cor, vai puxar todos os highlights. Mas deixa eu mostrar primeiro para vocês aqui do zero, ok? Primeira coisa que eu posso trabalhar é os realces. Aqui vocês vendo que eu baixando ele, eu consigo ver mais os prédios lá, consigo até colocar, sutilmente já colocar um pôr do sol mais dramático no take, ok? Uma observação aqui para vocês, sempre quando tu filma nesse formato de log, dá bastante ruído nos escuros. Aqui, vocês vão ver isso, mas tá com ruído, é normal isso. Ok? Dá para expor um pouco mais, mas nesse caso aqui do drone não adianta expor muito mais, como se fosse uma câmera, porque ele não consegue recuperar tanto os arquivos de highlights, ok? Então é normal ter um pouco de ruído nos pretos, ok? O que tu pode fazer para isso é puxar eles para baixo, ok? Que isso vai de certa forma emparelhar o ruído que tem ali, ok? Eu vou aumentar um pouco a saturação, nesse caso aqui é normal, porque o arquivo ele está nesse formato de log, né? E eu vou puxar os brancos aqui e já vai fazer nascer um pouco mais o meu arquivo. Aqui, trabalhar um pouquinho os pretos, colocar eles mais para baixo. O contraste aqui, ele vai mais a gosto, porque ele vai literalmente detonar o teu log, né? Por exemplo, um arquivo de celular com um sensor mais sensível, ele já vem mais ou menos assim, totalmente contrastado, porque o sensor dele não consegue captar toda essa informação que a gente está aqui. E um arquivo mais cinema, ele já vem mais ou menos nesse formato. Só brincando aqui já dá para vocês entenderem um pouquinho melhor. Aqui, ok, aumentar um pouquinho os brancos aqui, não muito para não estourar, eu posso tentar balancear lá, ok. Nas curvas, o que eu poderia fazer aqui para me destacar é deixar o verde nos highlights um pouquinho mais verde. Aqui. Aqui, bem de leve para vocês. E aqui já recuperei a cor e fiz uma correção de cor básica aqui dentro do nosso arquivo. A partir disso eu posso começar a criar o tom do meu vídeo, ok? Claro que ele vai ter que conversar com as outras imagens que vai ter a seguir, mas já recuperando as cores, posso fazer alguma coisa mais dramática, alguma coisa simulando mais uma manhã. A criatividade aqui agora é meio que sem limites. Eu vou deletar esse Cor de Lumetri do zero aqui e vou em criação agora, ok? Que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu vou aqui no meu desktop, eu vou botar esse Osiris M31, que é um LUT bem famoso, e eu vou inserir no vídeo a opção log dele já. Olha como já vai meio que sair pronto, ok?
a cor do vídeo. Eu ainda posso voltar aqui em correção básica, ok? E diminuir um pouco os meus realces ou os meus highlights, ok? Esse LUT, ele é o LUT mais famoso do planeta, eu acho. Que ele faz aquele teal and orange. Aquele não, esse aqui que está na tela de vocês, na verdade. Ok? E aqui ele já deu. Então nesse formato já consegue utilizar LUTs no formato de log mesmo, apenas fazer alguns ajustes, né? Rafa, obrigado pelo convite aí e um abração pro pessoal do canal do Drone Modelismo aí. É nóis! Quando o cara é bom, né, cara? Vai dizer o quê? Até eu que sabia pra que o negócio funcionava, fiquei de queixo caído. Guilherme, valeu aí por essa aula. O Guilherme aí, muitos de vocês já conhecem, né? Mas pra quem ainda não conhece e quiser conhecer, eu vou deixar o linkzinho do canal dele aqui embaixo na descrição do vídeo. Nono ponto, pessoal, super câmera lenta. Nono ponto, pessoal, que eu queria falar aqui com vocês é a super câmera lenta, que é outro modo de voo muito interessante aí do Mavic Air 2, onde ele grava 1080p, ou seja, Full HD, a 240 frames por segundo, e o resultado não podia ser melhor. Olhem esse exemplo aí, pessoal, não parece uma foto? Parece uma foto, né? Mas olhem melhor aí e vejam a água se mexendo. Nessa aqui eu acho que fica um pouco mais fácil de ver o movimento. E nessa outra aqui, voando em modo esporte com a super câmera lenta ligada. Não parece que as pessoas estão tudo paradas? Aqui nessa outra também dá pra ver direitinho a suavidade com que a cena se desenrola. Realmente é um modo de filmagem muito legal e dá pra pensar num monte de coisa bacana que daria pra fazer com esse recurso. E é isso que nos dirigimos para o final desse vídeo, pessoal, mas não antes sem falar sobre o 10º ponto aí desse vídeo, que é o Hyperlapse. E o Hyperlapse, pessoal, assim como vários outros modos de voo aí, eu não explorei a fundo nesse vídeo aqui, porque senão ia ficar muito comprido, mas eu vou fazer um próximo vídeo só sobre esses modos de voo especiais aí, estilingue, boomerang, meteoro, enfim, pessoal, vai ter de tudo. E o Hyperlapse é um dos que tem vários modos aí de operação. O problema é que no dia que eu fiz os testes, eu já não tinha muita bateria, então eu acabei fazendo esse Hyperlapse aí, movimentando apenas o ângulo do drone, mas com o drone parado. E como vocês podem ver aí pelo resultado, né, não é o ideal, já que durante as fotos é claro que o drone ele oscila, né, devido ao limite de precisão dos sensores dele, ele sobe um pouquinho, desce um pouquinho, vai pro ladinho, enfim, e aí o resultado não ficou tão bonito assim. Então ontem no final da tarde eu voltei lá e refiz colocando o drone em movimento. Infelizmente lá na hora eu não percebi que eu não estava fazendo em 8K porque eu não encontrei a configuração, achei que era o padrão. Só depois em casa eu descobri que o padrão é 1080 mesmo, e que para configurar em 8K é preciso primeiro decolar, depois ativar o Hyperlapse e aí voltar no menu de configurações e colocar o Hyperlapse em 8K. Acho que a DJI podia ter facilitado a nossa vida, tá? Mas enfim, pessoal, essa aí ficou para próxima. Tá, beleza, pessoal? Então eu encerro esse vídeo aqui com essas últimas imagens, dessa vez já numa Blue Hour bem avançada, quase noite. Mas também eu não podia ficar mais tempo porque não chega a ser uma coisa muito esperta ficar andando com dois drones e uma câmera absurdamente caros à noite por aí. Hora de voltar para casa e antes que me perguntem, sim, a calçada é realmente cheia de luzinhas e chega a dar uma alegria só de caminhar por aqui à noite. Tá, beleza, gurizada? Esse aí foi meu review do Mavic Air 2, pelo menos a primeira parte dele, vai ter alguns complementos ainda. Se curtiu, deixa aquele joinha, compartilha, ajuda muito aqui o canal e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço! Nossa senhora, isso aí foi longo, hein? Essa câmera não ajuda também.